Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, nosso Criador, nosso Pai, pela glória de hoje. E eu recebo, Senhor, a palavra de hoje, chegando a muitos corações que estão nos ouvindo nesse momento. Que muitos sejam ensinados sobre a fé, como está acontecendo aqui, Senhor. Que o Senhor nos ensine mais e mais sobre a fé. Que o Senhor nos ensine e ensine a todos que estão nos ouvindo mais e mais sobre a determinação que devemos ter, Senhor. Os olhos iluminados, o entendimento sobre esse assunto. Receba, Senhor, o teu povo, os justos do Senhor, vivendo pela fé. Um povo que chama a existência, que acredita por dentro, que confia por dentro. Eu posso ter, eu vou ter, eu vou vencer, eu vou tomar posse, em o nome do Senhor Jesus. Eu vou vencer essa situação, porque eu sou um abençoado de Deus, e eu recebo você que me ouve, vencendo qualquer obstáculo, através da fé. Que assim seja. Receba, amados de Deus, abençoados. O teu Deus está contigo todos os dias. Você que me ouve aí, onde quer que você esteja, o teu Criador está contigo todos os dias, em o nome de Jesus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Amém, meu Senhor, recebemos essa palavra. O tema de hoje tem por título, anote: fé, só em Deus e mais nada. Parte 1. Vou repetir, hein? Tome nota. Fé, só em Deus e mais nada. Na sua primeira parte, é confiança total na palavra do seu Deus, sem atrativos, 7 dias para isso, 7 dias para aquilo, 12 dias para isso, 12 dias para aquilo, sem atrativos, sem campanhas, sem correntes, sem objetos ungidos. Nós não precisamos de um ponto de fé, de um manto, de uma água benta, para estar ligado a Deus. Só da fé em Deus e mais nada. Você que me ouve aí do outro lado, você só precisa da fé e mais nada. Você não precisa de nenhuma água benta para estar ligado a Deus. Te faço uma pergunta e ela se estende a vocês aqui. Quem é maior do que a água? Deus. Quem é maior do que essa água benta que estão te dando? Deus. Quem é maior do que o manto ungido? Deus. Por isso, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A sua confiança está voltada para o Criador da água e não para a água que foi criada por Deus. Deus é maior do que a água abençoada. Então você não tem que estar atrás da água criada por Deus. A sua fé tem que estar no Deus que criou as águas. Em o nome de Jesus, declaro todos que estão me ouvindo com a mente de Cristo. Você não precisa de um ponto de fé, e nem de pegar algo, ou de estar ajoelhado diante de nada, para receber algo de Deus, para ter uma vida bem-sucedida, para que algo se realize. É fé em Deus e mais nada. E falar de Abraão, porque as igrejas falam muito de Abraão, não é falar de objetos. Ponto importante. Quando o apóstolo Tiago cita Abraão e fala da seguinte maneira: a fé sem obras é morta,
Isso não tem nada a ver com campanhas, isso não tem nada a ver em fazer correntes, isso não tem nada a ver em pegar objetos para levar para casa. A obra de Abraão, meus irmãos, foi crer em Deus, como diz Gênesis, isso a gente aprendeu semana passada, capítulo 15, verso 6, se tiver, coloca aqui no telão por gentileza, para remir o tempo. Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor. Qual foi a obra de Abraão? Crer em Deus, fé em Deus, confiança em Deus, determinação em Deus. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele não tinha essa justiça, mas tomou posse porque creu em Deus. A fé de Abraão teve uma obra, e qual foi a obra? Vamos pensar. Ele fez campanha, ele fez correntes, ele pegou alguma água benta? Não. A obra de Abraão foi crer em Deus. Ele confiou em Deus. Esta é a obra que Tiago está falando na sua carta, mais precisamente, capítulo 2, verso 17, que por sinal é muito mal interpretada por muitas pessoas. Está aqui, ó, Tiago 2,17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. É uma evidência muito mal interpretada, que a religião lê e coloca sobre esse verso as suas o quê? Ideias. Lembra que a gente aprendeu isso? Ele lê isso aqui, ó, tá vendo? Pessoal, a fé sem obras é morta. Vamos estar de pé. Eu quero uma fila aqui e você vai passar agora aqui no altar. E são 12 portas. Quem tem fé aí? Porque a fé sem obra é morta. Vamos, vamos. Quem quer vencer? Quem quer conquistar? É agora ou nunca. Vamos, pessoal. Obreiro, vamos. Nós temos que derrotar o diabo. É agora ou nunca. Quem tem fé? Vem aqui. Aí começa o negócio. Essa foi as obras que Abraão fez? Corrente, subir no altar, passar por porta, campanhas, pegar coisas para levar para casa. Ele creu em Deus. É isso, amado, que Deus nessa manhã quer estabelecer no seu coração. Olhos iluminados. Essas coisas ilude. Água, óleo, campanha, corrente. Isso ilude as pessoas. Fé só em Deus. E mais nada. Como está escrito, ele creu. Mas é muito pouco. Não é pouco não, é suficiente. É por isso que nós aqui somos bem-aventurados. Porque não temos mais olhos místicos. Não temos mais olhos de idolatria para nenhum santo. Não temos mais olhos religiosos. São olhos da fé ativados na gente agora. Louvado seja, olhos da fé. Então, falar de Abraão não é falar de objetos, não é falar de campanhas, não é falar de correntes. A ele, Abraão, ponto importante, foi dado o evangelho da graça. E Paulo fala sobre isso para a igreja aos Gálatas. Olha, o evangelho foi dado a Abraão 430 anos antes da lei de Moisés ser estabelecida. Gálatas 3,17. Coloca aqui também no telão, por favor. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Amém? A lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, anular, cancelar, de forma que venha desfazer o quê? A promessa. Agora coloca por gentileza aqui no telão, Gálatas capítulo 3, verso 6. Foi esse o evangelho que Abraão recebeu. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a quem? Abraão. E em ti serão abençoados todos os povos. Qual era o evangelho que Paulo pregava? A graça de Deus. Então, este evangelho foi pré-anunciado a quem? A Abraão.
430 anos antes da lei de Moisés ser estabelecida. Então Abraão foi o primeiro homem a ouvir a palavra da graça, a ter o entendimento como um justo vive pela fé sobre a terra. Então o evangelho, a primeira aliança que Deus deu a Abraão, ela ficou por um tempo o quê? Oculta. Até que Deus em Cristo Jesus colocasse um fim na lei de Moisés e estabelecesse de forma definitiva o período o quê? Da graça. E que nesta graça, eu e você somos o quê? Abençoados. Então, ele recebeu primeiro, ficou um período oculto por causa da lei de Moisés, mas Deus em Cristo Jesus, lá em Romanos diz que o fim da lei é Cristo, pôs um ponto final na lei e estabeleceu a graça de forma definitiva. Agora ela não fica mais oculta. Ficou, agora não fica mais. É por isso que os nossos olhos estão iluminados e muitos outros estão sendo iluminados. O que estava oculto agora não vai ficar mais. Por isso eu recebo o nosso ministério alcançando muitos corações com essa palavra de fé, de amor, que é a graça de Deus. Olha o que diz o verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. É por isso que aqui saudamos sempre a todos de abençoados. Você que me ouve aí do outro lado, você já é um abençoado. Honre a nova aliança, chamando o seu filho. Honre a nova aliança, chamando o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, de abençoado. Honre, em um nome de Jesus. A forma de abençoar mudou. Não é mais Deus te abençoe, é abençoado. A forma de abençoar mudou. Se você saúda o seu irmão de Deus te abençoe, você está negando aquilo que Deus já lhe deu. Não negue, você que me ouve aí do outro lado. Você mãe, você vovó. Tem vó que gosta muito de falar, meu neto, que Deus te abençoe, meu netinho. Não vai pedir a benção da vovó não? Do vovô não? É abençoado, vó. Porque a forma de abençoar mudou. Está aqui, ó. De modo que os da fé, quem são os da fé? Todos nós. São o quê? Abençoados. No tempo da lei era Deus te abençoe, correto. Depois da cruz, a forma de abençoar muda. Porque somos abençoados com o crente Abraão que recebeu, a ele foi pré-anunciado o quê? O evangelho da graça. Abraão viveu a graça, sem nada da lei de Moisés, durante um bom tempo. Amém? Louvado seja Deus por esse entendimento que nós estamos tendo aqui. Verso 10. Não tem aqui o verso 10, mas eu quero que você leia na sua Bíblia. Gálatas 3:10. Olha só. Vamos seguir um pouquinho mais. 3:10. Gálatas. Aqui também no telão você acompanha. Vou ler aqui na minha Bíblia. Olha só. Olha como a Bíblia, as coisas de Deus não é bagunçada, não é misturada, é tudo bem organizado. Olha como a Bíblia define a nossa situação e a situação de quem está na lei. Olha só. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de quem? De Deus. Porque o justo viverá o quê? Pela fé. Louvado seja. O verso fala por si só. Verso 12. Ora, a lei não procede o quê? De fé. E sim o quê? De esforços físicos, sacrifício, monte, jejum, etc, etc. Batismo em águas, guardamento de dias. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. E quem é que consegue cumprir aquilo? Ninguém. Por isso veio Jesus. Amém? Para colocar um ponto final na lei de Moisés. Abençoados, veja, quando a gente lê aqui o verso 9 e segue lendo o verso 10, e o verso 9 diz assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. No verso 10, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Veja, não é uma coisa misturada.
Os da fé estão debaixo da bênção e os das obras da lei debaixo do quê? De maldição. Está vendo? As coisas de Deus é bem organizada. Não é uma coisa misturada. E quem está debaixo das obras da lei, debaixo da maldição, se sente triste, se sente cansado. E é como nós aprendemos semana passada. Quem vive nessas campanhas e correntes, dia para isso e dia para aquilo, vive uma canseira. Porque eu já vivi essa canseira. Você sente tristeza, você sente medo porque é muita pregação que põe dúvida com relação à salvação. Hoje, eu e você estamos aliviados, graças a Deus, por causa do Evangelho da Graça, que nos ensinou que existe um Deus soberano, que é por nós e já nos salvou. Amém. Porque no tempo das campanhas e correntes, a gente tinha um medo do diabo, tremendo negócio. A gente lutava o tempo todo contra ele, porque a gente era ensinado que a gente tinha que lutar contra ele. Abençoado, Deus jamais ia colocar os seus filhos nessa situação de covardia. Seria uma covardia do nosso Deus. Um ser invisível, você não poder enxergar esse ser invisível, ele vai fazer com você o que ele quiser. É por isso que Hebreus 2,14 diz que Jesus participou de um corpo, de uma carne igual à nossa, para ir à cruz e aniquilar para sempre o diabo. Para que a gente tenha essa vida abençoada que temos hoje. A tua luta não é mais contra esse ser, a sua luta é contra essa carne que você tem e as obras da carne. Isso é um diabo, mas um diabo chamado carne. Eu me faço entender? E já explicamos sobre isso aí em outras mensagens. Então, a graça nos trouxe alívio. E tudo isso que a gente leu até agora é essencial que todos saibam, você que me ouve aí, que todos tenham entendimento sobre isso. Porque existem aqueles que buscam a palavra espiritual, que querem um ensinamento verdadeiro sem o dedo do homem, sem as doutrinas dos homens. Porque se você não tem entendimento da Bíblia, se você não tem entendimento do Evangelho, você acaba caindo na mão desses homens, você acaba se tornando escravo desses homens, que o apóstolo Paulo disse que estão mercadejando a palavra de Deus. Esse foi o termo que Paulo usou quando estava pregando aos Coríntios. Olha, existem pessoas aí pregando a palavra de Deus sem verdade, sem sinceridade. Estão mercadejando mesmo a palavra. E do tempo dele para cá, isso tem crescido muito. Coloca aqui no telão, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 é o capítulo, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2,17, olha só. Porque nós não estamos como tantos outros, vai vendo, hein? Mercadejando a palavra de quem? De Deus. Olha o termo que Paulo usa. Mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio quê? Deus. Vou repetir de novo porque esse verso é maravilhoso. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Louvado seja. Mercadejar, o que é? É fazer da palavra de Deus uma mercadoria. Meu Deus do céu, quando a gente liga a televisão é o que a gente mais vê. Quando você pega o celular para entrar nas suas redes sociais, é o que você mais vê. Pastor, essas missionárias, esses profetas, mercadejando a palavra de Deus assim, ó, na cara de pau. Peroba neles, como diz o outro. Olha, Deus manda te dizer 3 recados. E muitos deles dentro de um banco, dentro de uma agência, com notas mostrando. Olha, Deus manda te dizer que vai vir uma prosperidade. Ela vai começar amanhã às 7 horas da manhã, viu? Ele fala até do horário, 7 horas da manhã. Você vai receber uma boa notícia financeira, porque Deus manda te dizer, amanhã às 7 horas da manhã. Você já viu isso? Está na internet, vários vídeos assim. Isso é levar para o lado financeiro a palavra de Deus, para o lado materialista,
objetual. É utilizar o evangelho para fins o quê? Lucrativos, tornando a piedade em fonte quê? De lucro. Mercadejando a palavra de quem? De Deus. No evangelho, na nova aliança, na fé, não pode ter essas coisas. Por isso que Paulo exorta aqui, ó. Tem que se pregar a palavra com sinceridade, com verdade, com respeito, com temor a Deus. É por isso que Paulo fala tanto da fé e cita bastante Abraão, o nosso pai na fé. Cita, porque ele creu em Deus. Se você pegar as cartas de Paulo, ele cita muito Abraão. Abraão, Abraão, Abraão. Abraão creu. Abraão esperou contra a esperança. Abre em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 8. Porque Abraão depositou muito a sua fé em Deus e recebeu as promessas de Deus. Olha só, Romanos 4,18. É pela fé, meu irmão, você que me ouve aí do outro lado, que você vai ter os seus desejos realizados. Não vai ser por um outro caminho. É pela fé que ensina a Bíblia. E começa assim, Paulo aqui citando Abraão, na sua carta aos Romanos, capítulo 4, verso 18. Abraão esperando contra a esperança. Não havia mais esperança, mas ele continuou perseverando. É a obra da fé, né? Está vendo? Essas são as obras que Tiago falou que nós temos que fazer. Atitude, determinação, firmeza, confiança. Essas são as obras de um cristão na graça. E não correntes e campanhas e objetos, etc, etc. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, vai vendo, hein? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de quem? De Sara. Aí aqui entra aquela situação da promessa do filho Isaque, que foi feita a ele quando ele tinha 75 anos, e resultou em uma espera de 25 anos para acontecer. Abraão e Sara não tinham mais idade para ter filhos, mas ele não levou em conta, como diz aqui, essa questão, mas o que Deus havia falado para ele. Ele acreditou e seguiu confiantemente. Olha só, seguindo aqui. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, Deus, para cumprir o que prometera. Você honra a Deus crendo nele. Você que me ouve aí do outro lado, você quer honrar o teu Senhor? Creia. E você vai sair dessa canseira. Pastor, eu me sinto, a minha fé, sabe? Aquela fé cansada. É porque você está fazendo coisas que o teu Senhor não mandou fazer. Você está fazendo coisas do homem. E quando a gente está fazendo coisas do homem, a gente sente uma canseira. Você está vivendo o tempo do cansaço, por causa das obras, por causa dos ensinamentos dos homens. Eu te entendo, porque eu já vivi essa canseira também. Mas eu recebo essa palavra te libertando desse sofrimento, dessa tristeza, dessa canseira, em nome de Jesus. Esse ministério, essa porta está aberta com essa missão, de fazer você feliz. Eu recebo você aqui congregando, meu irmão, em nome de Jesus, congregando com a gente. Então, a gente honra a Deus crendo nele, e assim ele te honra. Crer que o que ele fala para você vai se cumprir na sua vida. Essa é a nossa postura, eu não vou desistir. Amém? Ah, outro detalhe importante. E o que cura uma pessoa é a sua fé em Deus, e mais nada. Há uma história na Bíblia acerca de uma mulher que estava enferma há 12 anos, que fazia tratamento sem nenhum resultado. Ela não obteve nenhum resultado com esse tratamento. Mas o que foi que resolveu?
A tua fé te curou, Jesus falou. Foi o que resolveu. Hoje nós temos aqui a irmã Irene. O que foi que resolveu a situação dela? A fé dela em Deus. Não é verdade, abençoada? Foi a confiança, a determinação. Porque você viu o estado que ela estava. Pele e osso. Não foi isso, abençoada? Ela passou por um período de enfermidade, mas muito difícil. E não foi só uma vez. E Deus livrou ela de todos esses momentos. Passou pela cabeça dela medo, dúvida, tristeza, tudo. Vontade de desistir. Mas ela venceu tudo isso congregando, alimentando o Espírito, porque quando a gente alimenta o Espírito, a gente mortifica as palavras, as vozes ruins dessa carne. Amém. E hoje ela está aí com saúde perfeita, louvado seja Deus. Cada dia mais se recuperando. Está vendo? Ela tinha dó dela mesma quando ela se olhava no espelho. Essa não sou eu. Ficar aqui. Vou continuar declarando, chamando a existência. Então, abençoado, o que cura é a fé. Vamos a esse trecho importante dessa situação dessa mulher, em Mateus capítulo 9, verso 19. Mateus 9, 19. Mateus, livro histórico, 9, 19. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei o quê? Curada. Depois, Jesus faz uma correção nesse pensamento dela. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou o quê? Sã, ficou curada. Aqui o Senhor Jesus declara, você está curada, e ao mesmo tempo quero corrigir o seu pensamento. Porque você estava carregando a ideia que tocando na minha veste você ficaria curado. Mas não foi isso que te curou. Foi a tua fé que te curou. Amém? A tua fé. Porque tem pessoas que lêem isso e pensam que tocando no manto, fazendo a corrente, pegando a água benta, resolve. E não resolve. Porque essas coisas não têm nada a ver com o que está escrito aqui. Amém? Água, óleo, manto não cura, ilude. Quem cura é a sua fé em Deus. É o que cura, você que me ouve aí do outro lado. O que cura é a sua fé em Deus, abençoado. Manto, correr atrás dessas coisas, ilude. Veja que ela tinha esse pensamento como você. Eu vou lá buscar água benta, consagrada, porque assim que eu tomar eu vou ficar boa. Vai sair essa dor. É a tua fé. E essa religião engana, porque eles usam essa evidência e colocam a sua ideia sobre a palavra de Deus. Na cara de todo mundo. Vem aqui, minha senhora. O que é que aconteceu com a sua vida? Pastor, estava com uma dor, eu tomei a água e fiquei curada. Está vendo, pessoal? A sua fé lhe curou, né? A sua fé lhe curou. E para que a água? E para que a água? Então, está vendo como que é a coisa? Eles leem a Bíblia e colocam a ideia deles sobre a palavra de quem? De Deus. Se é a fé, então não tem que ter a água. Quem é maior do que a água? Deus que criou a água, louvado seja. É essa nossa perseverança. Estabelecer nos corações a fé em Deus e nada mais. Se eu estou falando que a tua fé te curou, para que a água? Então está na hora de você deixar de ter esse olhar religioso, esse olhar místico, esse olhar idólatra, meu irmão. E passar a ter os olhos da fé. Não, se é a fé, então não precisa tomar água benta. Porque é a fé que curou essa mulher.
E Jesus corrigiu o pensamento dela, porque ela estava pensando consigo: se eu tocar, eu vou ficar curada. Aí Jesus: não. A tua fé é que trouxe à existência a tua cura. Ponto. Mais nada. O Senhor Jesus nunca trouxe ensinamento de atrativos. Ele falou da fé sem atrativos o tempo todo. Por que agora temos que fazer? Por que agora temos que falar de Abraão e falar de objetos? Falar de Abraão não tem nada a ver com objetos. Falar de fé não tem nada a ver com objetos. Pois escrito está. Amém. É segundo o proceder de fé que temos que caminhar. É segundo o proceder de confiança, de atitude, determinação. É assim que temos que trilhar o caminho da graça, com determinação e propósito. Tem uma palavra muito importante no Salmo 62, a partir do verso 11. Vamos ler? Salmo 62, verso 11. Está aqui no telão. Olha só. Salmo 62, verso 11. Uma vez falou Deus, duas vezes o quê? Ouvi isto. Que o poder pertence a quem? A Deus. Aonde está o poder de Deus? Dentro de você. Aonde está Deus? Dentro de nós. E a ti, Senhor, pertence o quê? A graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Quais foram as obras de Abraão e quais obras devemos ter sobre a terra? Crer em Deus, fé em Deus. Amém? Nós temos que mostrar confiança em Deus. Abençoado que me ouve aí do outro lado. Tem jeito. Tem solução. Amém? Se fizermos a atitude correta. E a atitude correta é fé diante dessa situação. Só fé em Deus e mais nada. Amém? Em João, fala da história de um paralítico que estava diante de um tanque muito famoso, pois se dizia na época que as suas águas tinham poder curativo. Isso nos faz lembrar muitos lugares, muitas igrejas, né? Que tem um poço, que tem uma água consagrada, benta, e que realiza e que tem poder curativo. Olha, vem aqui no nosso templo, porque tem um poço aqui no templo, e essa água tem poder curativo, hein? Muita gente está pegando a água aqui. Traga a sua caneca, traga a sua garrafinha. Então, no tempo do Senhor Jesus também havia um tanque, e essa crença e essa fama. Porém, não tinha ninguém que levasse esse paralítico para perto dessas águas. Aí Jesus perguntou para o paralítico: queres ser curado? Ele: sim, quero. Então eu vou te pegar e vou te levar perto das águas. Foi isso? Não. Levanta e anda, sai do teu leito. E isso nos dá entendimento justamente da forma que temos que viver sobre a terra. Amém? Não é pensando que aquilo vai resolver o meu problema. É mostrando a minha confiança em Deus. Jesus poderia: você está esperando a oportunidade que alguém te coloque perto das águas? Então tá, eu vou. Você quer ficar curado? Ele pulou esse assunto e falou: não, aqui é fé. Levanta e anda, porque Papai Deus vai resolver o problema aqui. E assim, nós temos que ter olhos para Deus. Vamos ler essa parte? Seria João 5, vamos lá, 5 do verso 6 por diante. João, livro histórico, 5 é o capítulo, verso 6. Vamos pegar também o verso 5, do capítulo 5 de João, porque conta a história que ele estava nessa situação há 30 anos. Olha só. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, melhor dizendo, há 38 anos, paralítico. Verso 6, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim, sempre alguém toma a minha frente e eu nunca consigo. Então disse Jesus: eu vou te levar. Foi isso? Não. Levanta-te,
toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Veja, abençoado, isso é para você entender que o que Deus quer que você tenha como prática, como atitude, determinação, é a sua fé nele, o teu Deus. Amém? Sempre a tua atitude. E seja alguém que conversa com Deus. Deus, eu continuo acreditando no Senhor e na tua graça. Eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim e para a minha família. Eu vou vencer essa situação. Eu não vou desistir da tua palavra. Sempre conversando com Deus. Sempre chamando a existência, como a gente aprendeu semana passada. Isso é muito importante, abençoado. Eu não vou temer a nada, meu Senhor. Eu saí e vou sair novamente para resolver aquela questão, mas eu não vou temer a nada, porque eu sou mais que vencedor, um abençoado e propriedade exclusiva do Senhor. O povo da graça não espera por águas, não espera por nada feito por mãos humanas. Nós esperamos por Deus. É como eu falei agora há pouco, quem é maior do que a água? Deus, que criou a água. E foi isso que Jesus mostrou para o homem. Maior do que a água desse tanque é o meu Deus, levanta e anda. E eu convido você também a estar de pé para a gente falar com o Criador de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por semear em nós, em nosso coração, em nosso espírito a tua palavra. Porque maior nessa vida não é a água benta, não é a água consagrada, não é o manto, não é nenhum objeto. É o Senhor. O que é maior nessa vida é o nosso Deus, o nosso Criador. É a fé que cura, é a fé que traz existência, é a fé que vai realizar tudo o que necessitamos e precisamos nesta vida, em um nome do Senhor Jesus. Esse tema de hoje, Senhor, o coração que recebeu, o coração que de fato recebeu, que está me ouvindo do outro lado, vai crescer espiritualmente e vai ser bem sucedido. Você, meu irmão, que ouviu e recebeu e vai colocar em prática esse ensinamento de fé, de verdade, você vai ser bem sucedido. Você vai tomar posse, você vai ser curado, você será prosperado. Quem anda na verdade é honrado por Deus. Você vai ter a honra de Deus em seus caminhos, abençoado. Lance sobre Ele, o teu Deus, os seus pedidos agora, as suas necessidades. Chame a existência o que você precisa, algo que você necessita muito para a sua vida, com toda a confiança em Deus. Você aqui, você que me ouve, de onde quer que você esteja, com toda a confiança em Deus, fale para Ele o que você mais precisa, em o nome do Senhor Jesus, porque o justo vive pela fé. O seu contato é com Deus. Você não precisa de um ponto de fé, de um objeto para te ligar a Deus. É através da fé. Tudo é fé no Senhor. Em um nome de Jesus. Faça o seu pedido, faça a sua oração.
Amado do Senhor, fale da sua necessidade dentro da sua casa, no seu trabalho, aquilo que você precisa para a sua saúde, aquilo que você precisa no seu emprego, as coisas que você necessita e que você fez a sua parte, mas que você precisa do sobrenatural de Deus para se concretizar, para se realizar. Eu recebo vida em você, paz. Eu recebo saúde em você, em nome de Jesus. Felicidade. Você que está desempregado, portas se abrindo para você. Para que você venha sair das dívidas, da necessidade. Receba abundância, comida na mesa, condições para você, o seu lar, seus filhos, sua família, em nome de Jesus. Receba, Senhor, o serviço angelical dos teus anjos ao nosso favor, em favor do teu povo eleito e abençoado, em nome de Jesus. Recebo a felicidade, a paz, reinando no ambiente da tua casa, em nome de Jesus. Peça, chama a existência. Hoje você tem os olhos da fé ativados. Antes, eram os olhos religiosos. Antes eram aqueles olhos de idolatria, místicos, que você pegava algo e conversava com aquele objeto e pedia para Deus fazer algo quando aquele objeto estivesse perto do filho, perto do marido, perto do familiar. Você não precisa de nada disso. É a tua fé que vai te salvar dessa situação, a tua confiança. Mostre a sua confiança para o teu Deus. Mostre a sua determinação, o seu propósito para o teu Senhor. Fé em Deus e mais nada. Somente isso. Fé em Deus e mais nada. Que assim seja. Você feliz, bem-sucedido, a sua vida arrumada pelo poder da fé. Porque o justo viverá pela fé. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor. Uma semana abençoada com o serviço de anjos ao teu favor. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.